Se há uma coisa que o bolsonarismo sabe fazer muito bem, é a prática de mentir, a prática de moer reputações e de passar pano para os seus. E diante disto, como é que fica o lulista que acusou o Ciro de ser linha auxiliar do bolsonarismo com os últimos acontecimentos na República? É o que eu vou falar neste vídeo e preste muita atenção no que eu vou dizer neste conteúdo. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo ao Falando de História. Eu sou Noé Gomes e este é um canal de análise política conjuntural independente. Aqui nós temos uma linha trabalhista, mas nós não somos representantes do PDT, nem tampouco bajuladores de Ciro Gomes, mas somos sim admiradores do legado de Leonel Brizola, Getúlio Vargas e, claro, defensores de um projeto de nação apresentado pelo Ciro Gomes, o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Portanto, nós aqui, nós nos apresentamos e não temos vergonha de dizer o que somos. Também dizer que este que vos fala, há mais de 20 anos, é oposição a Lula. Desde a publicação da tal Carta ao Povo Brasileiro, ali eu reconheci, o maior engodo da história política brasileira, seguido antes, antecedido, melhor dizendo, por Carlos Lacerda. Para mim, Luiz Inácio Lula da Silva é um engodo, um engano, e um belo de um engano. E se você não compactua com o bolsonarismo nem com o lulismo, você quer estar numa linha crítica, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a este canal. Que, enfim, que a gente possa contribuir na sua construção reflexiva. Aqui eu não sou dono da verdade, você não precisa concordar com nada que eu digo, mas se você conseguir parar para pensar sobre aquilo que eu falo, eu já estou muito satisfeito com o resultado. E se você gostar desse trabalho, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo no canal, porque nós temos vídeos novos sempre, de segunda a sábado às 18 horas e aos domingos às 9 da manhã. E lembrando também que eventualmente a gente também tem algum conteúdo fora do horário, quando a gente achar que precisamos falar, enfim, nós temos conteúdos em horários diferentes. Meus caros, o bolsonarismo e o lulismo, eles se fixam no dogmatismo político. E o que é o dogmatismo político? É a arte, de passar pano para as coisas erradas dos seus, e é a arte também de não usar da lógica para as coisas políticas. Portanto, os bolsonaristas são aqueles que sabem usar muito bem as coisas erradas do PT, mas escondem, as coisas erradas do seu ídolo, do seu Bolsonaro, daqueles a quem eles são capachos, Como também serve o mesmo para os lulistas, que na verdade, ambos se completam, e eu quero dizer aqui, tá? E essa é uma coisa que eu estou dizendo. Talvez alguns vão copiar isso, não tem problema, mas eu vou dizer, o maior sócio do Bolsonaro é o Lula. E o maior sócio do Lula é Bolsonaro. Eles são sócios, eles agem combinados, Os dois agem combinados, porque eles são assim. É da natureza deles. Eles são, da natureza do engano, da mentira. Os dois são dois sujeitos que nunca trabalharam, nunca fizeram nada de útil nas suas vidas,
Portanto, estes sujeitos se completam, eles se merecem. O Brasil não os merece, mas eles se merecem. E os seus rebanhos, sim, eles se merecem. Entre eles, sim, eles são, né, o complemento um do outro. Depois, né, de tudo que eu vi, né, bolsonarista vem acusar que o Ciro apoiou o Lula no segundo turno só porque ele deu um voto crítico ao Lula, como se o Ciro tivesse a obrigação de votar no Bolsonaro. Eu pergunto qual a obrigação que o Ciro tinha de votar no Bolsonaro. Eu não tinha obrigação de votar nem no Bolsonaro, nem no Lula. E se ele escolher votar no Lula no segundo turno, criticamente, como muitos brasileiros fizeram, é problema dele, é um voto dele e ninguém tem nada a ver com isso. Para com isso, ele é um cidadão brasileiro como eu, que votei em branco. E eu não sou obrigado a votar A, B. Se eu quiser votar em branco, eu voto em branco e ninguém tem nada a ver com isso. Mas os fiscais de voto alheio, que não são fiscais das suas vidas, não vão dizer, né, que eles perderam a eleição exatamente por erro deles. Então, eu já falei sobre isso, não vou repetir aqui. Mas é isso, né? Quem é incompetente é cuidar da vida dos outros. É assim. E também, né, serve para os petistas, né, que tanto chamam ou chamaram o Ciro de linha auxiliar do Bolsonaro, mas o Ciro não colocou um membro do STF, né? Até porque nunca foi presidente, mas enfim. Mas imaginamos, né? O Lula colocou um membro do STF, isso é um fato, que está lá para votar contra o trabalhador, votar contra as pautas de esquerda. E, né, os bolsonaristas, lulistas, vamos dizer assim, estão em silêncio. Porque agora, parece que agora está sendo legal votar as pautas contrárias. Agora está legal. Agora está certo. Porque sempre está certo o PT para um segmento, né, dogmatizado, cristalizado, que é capacho do Lula. Então vocês se completam. E tem mais uma outra coisa que eu vou dizer aqui. Quando eu vejo lulista atacar o Ciro e o bolsonarista atacar o Ciro, agora fica mais claro, cada vez mais, que nós vamos ter uma nova polarização. Nós temos uma nova polarização, sim. E eu digo aqui, eu me atrevo a dizer, sim, pode ser que nós tenhamos uma nova polarização. Uma polarização entre o bolsonarismo e quem quer que queira combater ele. Se vai ser o Ciro, se vai ser o Aldo, se vai ser quem quer que seja. Mas essa é a polarização, porque já estão unidos. Né? O elo de ligação do bolsonarismo com o lulismo é o Arthur Lira, que dita as regras o tempo todo e que eles estão em silêncio. O Lula libera milhões, né, que corta do seu teto de gastos para investimentos públicos para orçamento secreto para deputadinho, para botar no bolsinho dele e ficar chantageando prefeitos pelo Brasil afora, com as migalhas que eles distribuem. Esta é que é a realidade. Assim acontecia no governo Bolsonaro e não foi à toa que o Rogério Carvalho, senador do PT, votou a favor do orçamento secreto do governo anterior. Por quê? Porque as quartas já estavam marcadas. Por baixo dos panos são todos compadres, são sócios do mesmo empreendimento, que é o empreendimento de arruinar o Brasil, de destruir a política, de destruir a economia, né, a serviço, né, do rentismo que os financia. Portanto, são tudo farinha do mesmo saco. O bolsonarismo, um quer falar um do outro, mas eles são iguais. Só que eles usam cores diferentes. E não se espantem se num futuro nós tenhamos no mesmo palanque como dever, né, de, vamos dizer, né, de aquela coisa, né, de, bom, me salvou, então eu tenho, né, essa dívida. Talvez Bolsonaro esteja no palanque do Lula. E os bolsonaristas vão apoiar, muitos vão apoiar, outros talvez não. Talvez haja uma divisão do bolsonarismo, né? Eles vão tentar achar um fascista que represente eles, ou alguns que vão se acordar para a realidade e vão para o lado democrático.
E aí nós vamos ver que o antipetismo do bolsonarista não é tão antipetismo assim. Ele é a devoção de um amor a uma pessoa. Por quê? Porque o antibolsonarismo do lulismo também é a mesma representação. Eles vão estar braços dados e vai ter gente aplaudindo Lula e Bolsonaro juntos e vão dizer ainda com a maior cara de pau que Lula é um gênio porque ele conseguiu, né, ter como aliado seu inimigo, quando esse nunca foi seu inimigo, sempre foi, né, um parceiro, né, de show circense de horrores, que é o palco do bolsolulismo. Portanto, meus caros, a gente aqui nunca mudou uma vírgula do que nós falamos. Pelo contrário, nós aqui sempre falamos as mesmas coisas e repetimos elas sempre. Ao contrário de alguns que mudam o discurso como uma biruta que muda a sua orientação pela força do vento. Nós aqui não. Nós mantemos as nossas posições, ao contrário de muitos. Portanto, meus caros, eu posso dizer isto. Não sou como alguns aí. E outra coisa, quando eu vejo Jones Manuel dando chilique no Twitter e falando coisas muito certas, diga-se de passagem, eu fico perguntando para o próprio Jones Manuel, por que, meu colega Jones Manuel, por que você aceitava o Lula em 2022, tirou foto com o Lula, sabendo de tudo que o Lula já tinha feito, mas vocês aceitaram, porque existe melhor dizendo, aquele lulista, que é assim, eles ficam bravos por 2 minutos contra Lula e depois voltam para o Lula, porque é um mito do pai herói, né? E aí então eles precisam e aceitam o painho com todos os defeitos e com todas as sacanagens que esse painho faz para com eles. Assim é com o Jones Manuel, assim é com o Boulos, assim é com o Freixo e assim é com tantos outros. Esta é que é a realidade dos fatos. A pura e cristalina realidade dos fatos aqui. Porque nós aqui, nós não vamos passar pano para ninguém. Nós não passamos pano para ninguém, como bolsonaristas e lulistas sabem muito fazer e botar o dedo na cara dos outros. Porque quem passa pano para os seus e bota o dedo na cara dos outros, me desculpa, caráter é que não tem. Esta é a minha opinião e se você não gostou, paciência. Agora, se você curtiu desse comentário, não esqueça de deixar o like e de deixar o seu comentário aqui e de se inscrever no canal. Deixe seu comentário aqui, eu quero saber a sua opinião a respeito de tudo isso que nós conversamos agora. É isso, gente. Um bom final de semana e não esqueça, amanhã sábado nós temos vídeo novo às 18 horas aqui no canal também. E no domingo nós temos um vídeo que eu acho que vai ser muito especial, que vai sensibilizar bastante você. Tenho certeza, às 9 da manhã. É isso, gente. Até mais.